Eu vou te contar uma historinha agora que você que tá ouvindo e você vai dizer que eu sou louco, e eu sou louco, mas ninguém me prova que eu estou tão louco assim. Vamos começar pelo radar? Vou começar pelo radar. Então fala de radar. O que é esse tal de radar, radar Syscomex? E por que a gente chama? São dois sistemas, como é que é? Radar Syscomex. Olha só, o Syscomex foi implantado no Brasil em 1992 na exportação, 97 na importação. O que é isso? Era uma tentativa, e deu muito certo, de um fluxo único de informações. Tanto que o decreto que criou fala em fluxo único de informações. Era a tentativa, em 1993, de criar um conceito que hoje é muito fácil de entender, mas na época nem tanto, de single window, ou seja, janela única. Todos os intervenientes falando num único lugar e ali uma base de dados centralizada. Só que em 93, 97 não existia tecnologia para isso, então a coisa era processamento de dados existia, os antigos mainframes, máquinas gigantes, muito seguras, mas a comunicação não era tão adequada. Lembre-se que a internet chegou comercialmente no Brasil em 1997. Até então a gente conectava com isso numa ferramenta chamada REMPAC, de pacote de dados e rede REMPAC. Só a Embratel comercializava, a antiga Embratel, que hoje é Claro. Né? Sim, virou Claro. Pô, nem sei. Né? Claro, tá pra ela. Então, essa era a situação. O Brasil conseguiu concentrar e foi o único no mundo. Naquele momento foi o único no mundo e a situação veio caminhando, criou-se então o Syscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, onde todos os intervenientes falavam ali. Muito bem. Continua até hoje, mudou o nome. Quando você fala interveniente, fala aí. Quem então, que é? A Receita Federal é o mais conhecido. Importador, exportador, Receita, Anvisa, Mapa, despachante, transportador, Marinha Mercante, Marinha Mercante, terminal, os armadores, os agentes de carga, todo mundo que leva e que traz informações, a maior parte só consulta, um transportador consulta boa parte deles, quando ele vai fazer uma declaração de trânsito, ele insere. Então, é esse conjunto, sempre num único banco de dados, para quê? Para a Receita ter controle disso. Isso é o Syscomex. Isso é o Syscomex. Antes de 2002, existia um cartão de credenciamento. Era um cartão mesmo. Você andava com ele para cima e para baixo. Em que você, na sua unidade local, preenchia uns requisitos e ganhava um cartão carimbado. E você tinha que andar com aquilo para todo lugar. Lá em Maringá, era o quarto andar da Receita Federal, era a área aduaneira. Do Espírito Santo Quinto. Então você andava com aquilo para lá e era a forma como a Receita tinha para te conhecer. Só que a Receita controla, o mercado quer burlar o processo e é assim desde sempre e não vai mudar. Então o que acontecia? A Receita tinha muito pouca informação, sobretudo financeira, de quem era esse cara que estava transacionando as operações. E depois de 92, com a abertura econômica, o treco explodiu. A gente passou a ter volumes de operações que não se tinha antes. Então a Receita percebeu que o cartão por si só não identificava quem era o real importador. Então esse era o jogo. Se eu não me engano, a lei do colarinho branco no Brasil, que é que trata dos crimes financeiros, ela é de 1997. E ali começou a tratar, na verdade, a lei da lavagem de dinheiro, contra a lavagem de dinheiro, isso começou a entender que o comércio exterior era um caminho muito fácil para se lavar o dinheiro. Então, em 2002, se cria os primórdios do radar. E acredite, é registro de rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Cara, nada me diz que isso não foi pensado, porque radar é isso mesmo. Tem tudo a ver, cara. É muito bom, né, cara? Eu vou te contar uma historinha agora que você que tá ouvindo e você vai dizer que eu sou louco, e eu sou louco, mas ninguém me prova que eu estou tão louco assim. Então é radar, registro de atuação dos intervenientes aduaneiros, ou seja, ela tá ali, ele é efêmero, ele não é fixo, você não ganhou e vai dormir, ele pode cair a qualquer momento. 2. Todas as suas atuações estão ali registradas. A Receita sabe tudo de você. E acredite, a Receita tem tecnologia que um marciano duvida. São muito potentes nisso tudo. A partir disso, eu passei a ter o quê? Eu passei a ter um registro na qual todo mundo que fosse operar, e é esmagadoramente a maior parte, tinha que ter um registro. E dali eu fechava a torneira e eu abria a torneira, sabe? Pode ou não pode. É muito fácil fechar e suspender isso. E eu só posso... E aí entra o radar Syscomex, não é um nome oficial, mas é como a gente entende. Eu só posso operar no Syscomex se eu tiver o radar. Então, e como tudo que eu faço está dentro do Syscomex, ou seja, o radar virou então um registro inicial para quem quer operar no Syscomex. Entendi. Então você, para ser um operador do comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, você precisa ter um registro
que não tem número, não tem protocolo, não tem nada. Você tem um campo no portal único, e esse campo é até público hoje, que você diz habilitado ou não habilitado. Quer dizer, habilitado pode importar, não habilitado não pode importar. E se você, já aconteceu com a gente, no meio do caminho, depois de uma DI registrada, desembaraçada, aquele seu radar foi suspenso, você não tira a carga do terminal. Uau. Porque para a carga sair, tem que entrar no Syscomex e dar a saída. Ah, entendi. O terminal dá a saída, então a Receita controla. Senão ele não libera isso. a carga para você. Pois é, 2002, quando começou isso, era extremamente burocrático, ninguém sabia que documento precisava. Depois, em 2006, teve uma evolução numa instrução normativa, melhorou, mas se cobrava, por exemplo, exigências esdrúxulas de que a fiscalização tinha que agendar uma ida para ir na sua empresa para saber se você existia. Ah, é a tal da checagem operacional. Checagem operacional. Mesmo que você tivesse um alvará... Capacidade, né? Capacidade operacional. Financeira e operacional. Operacional. Ele ia ver se você tinha mesa suficiente. Você está dizendo que vai operar $1 milhão e você tem aqui 3 computadores. Como isso é possível? Então, ficava extremamente subjetivo. E aí o radar virou um ativo. Ou seja, eu tenho uma empresa com um radar ilimitado. Eu posso comprar essa empresa, por quê? Porque ela está pronta para operar. Inclusive, se vendia muita trade, até que a Receita, de novo, evoluiu. Em 2015, teve uma legislação que ela falou o seguinte: se mudar os sócios, eu reviso o radar do zero de novo. Então, perdeu-se a operação por um todo. E aí, a minha teoria louca. 2003, a IN 1603, 2015, 1603, já teve evolução, passou a ser para determinado segmento de valor automático, você não precisava apresentar documento nenhum, então os pequenininhos já estavam lá, passou a entender o MEI como uma pessoa jurídica, então o MEI está sendo esse importador de 2015 para cá. Só que a instrução normativa, ela é sequencial, não sei que governo que implantou isso, que antes ela virava no ano, depois ela passou a ser sequencial. E, gente, Rodrigo, você que está nos ouvindo aí, é o seguinte, a instrução normativa de 2020, que mudou e aí aprimorou bastante, 1984. Rodrigo, minha teoria, eu tenho certeza que alguém dentro da Receita Federal esperou dar um número para ser 1984, que é o nome do livro famoso do grande Big Brother. Eu não tenho, cara, ninguém me convence que não é isso. Como pode a IN do radar ser a 1984? Não faz sentido. Alguém esperou, publica no 1982, 1983, 1984 vai ser do radar. Que é o grande irmão, é o Big Brother. Que é o grande irmão, porque é o Big Brother, ele te controla em tudo. Tudo que você vê, tudo que você faz, e você tem que andar pianinho. E hoje não é só pianinho nas operações, é também na contabilidade. A contabilidade é o alicerce dessa operação, porque a primeira coisa que eles vão te pedir é capacidade. Capacidade tá onde? Tá nos demonstrativos contábeis. É fácil obter o radar? Qualquer empresa pode ter o radar? Tem limites? Como é que funciona? Está escalonado em 3 valores e hoje os critérios são bem objetivos. O primeiro deles é limitado $50 mil. Para esse tipo de operação, são 4 cliques, 30 segundos, 12 segundos, a gente já fez a conta, seu radar sai automaticamente. E queremos fazer a camiseta, né? Camiseta, como é que vai ser a camiseta? Eu não fiz ainda. Alô, Ana Paula. 4 cliques, 12 segundos, seu radar sai. 4 cliques, 12 segundos. Vamos fazer essa camiseta aí, Ana Paula, Shanagate. Tá dado o recado. Você tira o seu radar e já começa a operar. Uma palestra que eu participei uma vez diz que 77% a 78% de todas as operações no Brasil, isso de alguém da própria Receita, abrange esses $50 mil. Então a gente tá ali numa que é uma grana, né? Em números, $50 mil hoje dá 600 a 700 1 milhão e 500 mil reais. É isso aí. A brincadeira. 600 a 700 mil reais aproximadamente. É semestre, né? E é semestre, muda por semestre. Então, quer dizer, a pessoa pode comprar mais de 1 milha reais por ano, considerando que ela tem um markup de baixo de 50%, já é pessoa que está vendendo 1,5 milhão. Isso. Um markup aí de 100%, 200% no caso, né? Tá vendendo 2 milhões. Não é pouco, né? Não é pouco. Se abrange muita gente, é muito rápido. Quando você sobe o nível, aí você vai para uma operação, você vai para um radar entre 50 e 150 mil dólares. Aí a Receita quer olhar a sua capacidade financeira. Então tem uma lista de documentos, são 23 documentos que você precisa apresentar e 3 elementos principais passam. Primeiro, pela contabilidade, sua contabilidade tem que estar em dia. E aí você que é do simples vai me dizer, eu não preciso fazer, eu estou dispensado de fazer contabilidade formal. Pois é, para todo o resto, para Receita não.
Você vai ter que apresentar balancete. Vai ter que apresentar balancete. Segundo, conformidade documental. Os documentos estão de acordo? Por exemplo, o contrato de locação está em nome do sócio ou em nome da empresa? Se tiver em nome do sócio, tem que alterar. Tá certinho, uma conta, né? de energia está em nome do sócio ou está em nome da empresa? São essas conformidades documentais. E o terceiro, a Receita quer olhar grana. Grana, né? Porque você está na verdade financeira. Na verdade, você está falando assim, ó, quero importar mais do que R$1 milhão por mês, ou mais do que 100 mil. Tá, na regra, mais do que $50 mil por semestre. Por quê? Porque você quer crescer a operação. Mostra a sua operação. Exato. E não é faturamento, não é capital social integralizado, não é bens e ativos imobilizados que você tem. É disponível, grana na conta. Existem 3 outros mecanismos possíveis, mas esse é o mais objetivo. Tem grana? Não tem grana. É esse o ponto que a Receita, porque aí ela tem uma continha lá, porque ela publica um dólar todo ano. Em janeiro ela publica esse dólar dos últimos 5 anos, a média. Então é a partir desse dólar que ela chega a essa conta, que é objetiva, não é complicado. E aí, você não aplica para radar 150 mil ou radar ilimitado. Você aplica e quando você tiver de saldo, ela vai dizer qual é o seu limite. Ela dá aqui no limitado 150 mil ou já dá o ilimitado? O ilimitado. De cara. Algumas lendas que a gente precisa desmistificar. Empresa nova não vai ter radar ilimitado. Se tiver grana, acabou de abrir, está funcionando. Empresa sem operação não vai ter radar ilimitado. Se você mostrar que tem conformidade documental, conformidade contábil e grana, ela vai dar. Acabei de abrir a empresa, tenho grana, mas não tem nenhum balancete. Espera o primeiro mês, seu balancete vai sair zerado, vai sair apenas a grana que você integralizou e tá tudo bem. São critérios objetivos dentro de um ponto de vista contábil, financeiro e documental. E o legal, eu falei em 23 documentos. Parece muito, mas são 23 documentos objetivos, que inclusive está escrito lá assim: atende, não aplicável. O checklist da Receita é esse. Atende a tudo bem, atende a 22, não dá, tem que ser 23. A gente ajuda os importadores a fazer isso. Importador que saiu desse radar limitado e precisa de um maior, a gente ajuda isso. E nos últimos meses a gente tem tido 100% de êxito. A gente pegou a mão disso aí, né? Cara, é ali, vai dar entrada se tiver certo. Vale dizer, né, sobre essa história do investimento e tudo mais, que as pessoas têm esse medo, ou essa... Como que nós podíamos dizer? Ver a Receita Federal como... Parece que a Receita Federal acorda todo dia querendo ir lá e destruir o empresário e nada. Primeiro, os caras seguem a regra. Existe uma norma. É regra pública. Não sei se é porque no Jornal Nacional ficava lá com o leão da Receita, do imposto de renda, geralmente, né? Muito ligado. Mas é o seguinte, primeiro, Receita é extremamente competente no que faz. Ela tem uma regra e ela executa muito bem a regra. É tecnológica e as pessoas que trabalham lá, sejam fiscais, auditores e tudo mais, eles vão executar aquilo da forma correta, como tem que ser. Então, se a pessoa tá correta, tá fazendo tudo certinho, tem lastro ali, vai sair o teu radar. Assim como é em desembaraço aduaneiro e quase tudo que a Receita faz, pelo menos tudo que a gente conhece. Então não precisa ter esse receio ou medo, né? É que tem que ter uma regra, igual você falou. Todo mês tá fazendo o quê? Quantos radares desse? De 5 a 6. De 5 a 6 todo mês, isso. Ou seja, toda semana tem. Então a gente sabe como fazer. A conta é simples, ela vai pegar quanto ele recolheu nos últimos 6 meses de imposto no mercado interno, então ela é uma distribuidora, dividiu aquilo pelo dólar e deu acima de 50 mil, de 150 mil dólares. Automático. Acabou. Então é a quantidade ela já entendeu que a empresa tem capacidade financeira. Quando não sai automático é porque você não recolheu tributos no mercado local, tributos no mercado interno, sem ser de imposto de importação, suficiente para ultrapassar a linha que ela determinou. Curtiu esse conteúdo? Então, se você clicar agora em se inscrever no canal, toda semana você vai receber coisas novas sobre importação, exportação, logística, comércio eletrônico e muito mais.